Minha diretoria, vamos falar da saída do Dorival Júnior, a chegada do Vitor Pereira no Flamengo, essa troca meio esquisita, meio, né, não é muito claro o que é, o que não é. Tem flamenguistas aí dando uma sugerida na ideia de que não, o Flamengo sabe que o Dorival vai ser o técnico da seleção brasileira e que, portanto, por isso se movimentou e foi buscar um treinador para a temporada que vem. Vamos por etapas. O Flamengo não tem nada que ver, eu jamais vou achar errado que um clube de futebol, que uma empresa vá até a outra e procure um profissional e faça uma proposta melhor. O mundo funciona assim. Se não fosse isso, você morreria no seu emprego porque ninguém te ofereceria nada melhor ou esperaria ser mandado embora. Então, não tem absolutamente nada de errado no São Paulo ir no Corinthians e tentar tirar o treinador do Corinthians, no Flamengo e no Cruzeiro. Não tem nada de errado. Isso aí, tem jogador, tem gente no futebol que fala, não, porque sediou, porque não sei o que mesmo. Vai dar meia hora, né? Pelo amor de Deus, pô. Quer dizer, então, que se você não pode chegar num profissional melhor que esteja numa empresa concorrente contratar ele, o que é o mercado? Então, isso é simples, não existe essa merda. Então, não tem nada de errado no que o Flamengo fez em relação ao Vitor Pereira. Tem de errado em relação ao que o Vitor Pereira fez com o Corinthians. E não porque ele saiu, porque ele tem todo o direito de sair, mas porque ele mentiu. Então, ele criou uma identidade, não foi campeão de nada e tal, mas terminou o ano com um time competitivo, passou o ano sem convencer muito, mas terminou o ano bem, ok, bom trabalho, nada demais, não tem nada demais, não tem nada de menos, ok. E aí, quando termina o ano, ele vai ficar no Corinthians e ele fala que ele tem um problema pessoal e precisa ir embora. Precisa voltar para Portugal, que não vai para time nenhum, que vai cuidar da sogra e tal, não sei o que. E de repente ele aparece de férias na Bahia, indo pro Corinthians, indo pro Flamengo, negociando com o Flamengo. E o Dorival anuncia que não será mais treinador do Flamengo. Vamos as 3 etapas de forma muito direta, vou ser bem direto. Se o Dorival for o técnico da seleção, e eu não tenho nada contra o Dorival, muito pelo contrário, eu gosto dele, é uma tremenda de uma injustiça, tá? Porque tem treinadores na frente do Dorival na fila pelos feitos dos últimos 3, 4, 5 anos estão na frente do Dorival. Então o Dorival não é o nome para ser esse cara, tá? Número 2, o Vitor Pereira foi muito babaca com o Corinthians, e ele sabe disso. Então vai ser hostilizado, etc, etc, e vai gerar, porque quando você contrata alguém que faz isso é mais ou menos o seguinte, irmão. Tu vai casar com a tua amante, não esquece que ela traiu o marido dela com você. E você não vai esquecer disso. Então, tu sabe com quem você está lidando. Você pode achar que é um caso isolado, e pode ser, né? Ou pode ser o normal daquela pessoa. Então, não vai reclamar amanhã se der merda, né? Porque tá ali, né? Tu sabe que ela era casada quando ela estava contigo. Então, terceiro, não me venha com essa conversa de querer mentir para mentiroso. Não, porque o Dorival, ele sabe que agora o Flamengo... Não, meu irmão, o Vitor saiu do Corinthians porque o Flamengo já tinha falado com ele, provavelmente. Porra, né? E aí rolou tudo isso, entendeu? Que é óbvio que essa conversa já tem, né? Não faz sentido o cara largar o Corinthians do jeito que ele largou se ele não tivesse uma coisa. O que não faz menos sentido ainda é ele ter mentido, né? Era muito mais fácil, por mais que o brasileiro tenha dificuldade de aceitar os fatos, de chegar na televisão e falar assim, então, eu recebi uma proposta de outro clube, é uma proposta que eu achei mais vantajosa pra mim, então eu agradeço ao Corinthians, mas eu vou trabalhar em outro clube. Ok, você pode ficar puto, você pode se lingar, o cara, tudo bem, mas é isso, pronto, normal, como todo mundo faz, não tem problema nenhum. Só que no Brasil isso é muito difícil de fazer, o brasileiro lida muito mal com isso e tal, e aí ele passou pelo pior cenário, que foi mentir para a torcida do Corinthians e junto da torcida do Corinthians com parte da mídia que é corintiana, né? Existem vários jornalistas influentes corintianos e que também ficaram bolados com esse cara, ele não vai ter vida fácil no Flamengo. Acho um bom treinador? Acho. Eu faria a troca? Por que eu não sei se eu faria a troca? Não é pelo um treinador com outro. É porque o Dorival não pode ser tratado no Flamengo mais como qualquer treinador, pelo que ele ganhou. Ele é um treinador da história do Flamengo agora. Então, não dá para você tratar o Dorival como você trataria o outro treinador, o fulaninho qualquer. Você tem que tratar diferente, entendeu? Então, deixar ele sair dessa maneira, eu não acho maneiro. Porque ele tá na história do Flamengo, gosta ou não, né? Então, não gostei da forma que o Flamengo conduziu, achei ridículo o que o Vitor Pereira fez. Não acho errado o Flamengo fazer com o Corinthians, acho errado o jeito que o Flamengo fez com o Dorival, porque me ficou razoavelmente claro, pelo que eu sei de bastidor, que o Flamengo ficou cozinhando o Dorival na base do seguinte, ó, se o Vitor não topar, nem o Jesus, nem ninguém, vai você mesmo. Porra, meu irmão, o cara campeão da América, campeão da Copa do Brasil, tratar desse jeito. Então, sim, é uma pena. Mas, enfim, e só para informação, o Vitor Pereira não é um jogador adorado pelos jogadores do Corinthians, tá? Então, se o Flamengo tiver realmente aquela história que o treinador precisa ser querido pelos jogadores do Flamengo, senão o time do Flamengo não funciona, como aconteceu com o Domenech, com o Paulo Souza, etc. Aí o Flamengo pode ter cometido um erro, porque ele não é o treinador mais querido do mundo pelo elenco do Corinthians. Ele é um treinador que tem escolhas bem erradas, bem ruins, inclusive, e outras taticamente muito bem feitas, mas
Ele não é uma unanimidade, ele não é um paizão. Então, se o Flamengo funcionar só com esse perfil, temos um problema. Se não, ok. De futebol ele manja, dá pra perceber, mas vamos aguardar. Não gostei da maneira que foi feito.